A sobrevivência de culturas inteiras no Brasil hoje está sob ameaça. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar na luta, muitas vezes silenciosa, mas sempre urgente, das comunidades tradicionais pela sua existência. E essa é uma batalha que começa e termina num lugar só: a terra. Para a gente entender essa luta, a gente precisa começar pelo coração dela, a terra. Para as comunidades tradicionais, o território não é só um recurso, sabe? Algo para ser explorado. É a base da identidade, da espiritualidade, da vida. É literalmente onde tudo começa e onde tudo termina. E é justamente essa base, essa conexão tão profunda que está sob uma ameaça que a gente nunca viu antes. Quando a terra é ameaçada, a luta deixa de ser sobre propriedade e vira uma questão de pura e simples sobrevivência. Proteger o território, então, é o desafio central. E isso vai muito além de uma pauta de preservação ambiental, viu? A gente está falando aqui da continuidade de povos inteiros, da cultura deles, da própria existência física. Porque, vamos pensar, se não tem a terra, o que resta? O modo de vida deles simplesmente desaparece. Só que essa não é uma batalha simples, não. Não é travada em uma frente só. Pelo contrário, é quase como um cerco. As ameaças vêm de todos os lados, pressionando essas comunidades de formas que vão do legal ao ilegal, do burocrático ao violento. E essas ameaças aparecem de várias formas. Começa, por exemplo, com a lentidão do próprio Estado em oficializar as demarcações, o que cria uma insegurança jurídica enorme. E esse vácuo, claro, é aproveitado por invasores, grileiros, garimpeiros, madeireiros ilegais que exploram tudo sem controle nenhum. E além da força bruta, a batalha também acontece nos tribunais. Uma das maiores ameaças jurídicas que existem hoje é a tal da tese do marco temporal. Para simplificar o que ela diz, é um argumento de que as comunidades indígenas só teriam direito àquelas terras que elas estivessem ocupando fisicamente na data exata da promulgação da nossa Constituição, lá em 1988. Ou seja, essa tese cria uma linha totalmente arbitrária na história. 5 de outubro de 1988. A lógica é brutalmente simples. Se uma comunidade não estivesse fisicamente na sua terra ancestral nesse dia específico, o direito dela à terra poderia ser negado para sempre. Uma única data para definir o destino de gerações. Só que tem uma falha gigantesca e bem cruel nesse argumento. A tese simplesmente ignora séculos de história. Ela passa por cima do fato de que muitas dessas comunidades foram violentamente expulsas de suas terras justamente antes dessa data. Basicamente, ela pune as vítimas pela violência que elas mesmas sofreram. E essa disputa pela terra, olha, raramente fica só no papel ou nos tribunais. A tensão transborda para o mundo real, sabe? E alimenta um ciclo de violência que atinge não só os territórios, mas principalmente as pessoas que vivem neles. Essa violência ela se manifesta de duas maneiras. Primeiro, a simples ausência do Estado transforma os territórios em zonas de insegurança e criminalidade. Mas tem uma coisa ainda mais sinistra: os ataques direcionados. As lideranças, sabe? Aquelas pessoas que são a voz de suas comunidades. Elas são sistematicamente silenciadas, com ameaças, com agressões e, em muitos casos, com assassinatos. É muito importante a gente lembrar que por trás de cada debate jurídico, de cada estatística, existem pessoas. Para elas, a luta pela terra não é um conceito abstrato, não. É uma questão diária de segurança pessoal, de sobrevivência mesmo. Mas afinal, o que alimenta essa pressão toda? Quem se beneficia desse conflito? Para a gente entender a raiz do problema, a gente precisa olhar para as forças econômicas e sistêmicas que estão em jogo. E elas são muito poderosas. É uma verdadeira avalanche de pressão. De um lado, tem a expansão implacável do agronegócio e os interesses da mineração avançando sobre os territórios. Ao mesmo tempo, os órgãos que deveriam proteger essas áreas, como a FUNAI e o IBAMA, vêm sendo enfraquecidos. E isso, claro, deixa o caminho livre para a ilegalidade. E, para fechar o cerco, uma campanha de desinformação que alimenta o preconceito e isola ainda mais essas populações. E o resultado disso tudo é uma cascata devastadora. Começa com a perda da terra, mas isso leva direto à insegurança alimentar, à contaminação da água, a saúde das pessoas se deteriora, a gente viu a crise humanitária do povo Yanomami, e no fim, a própria cultura começa a se desfazer. E existe um nome para isso: racismo ambiental. É o que acontece quando os impactos negativos do chamado desenvolvimento, poluição de rios por hidrelétricas, desmatamento para rodovias, não são distribuídos igualmente, mas atingem de forma desproporcional justamente as comunidades tradicionais e racializadas.
O cenário parece desolador, né? Diante de forças tão poderosas, o que essas comunidades podem fazer? Qual é a ferramenta que elas têm em mãos para conseguir resistir a tudo isso? Então, a principal ferramenta de resistência não é uma arma, mas sim uma lei. Um tratado internacional do qual o Brasil faz parte, a Convenção 169 da OIT. O princípio dela é simples, mas é revolucionário. Ela garante a essas comunidades o direito de ter uma voz, o direito de serem ouvidas. A essência da Convenção 169 pode ser resumida nessa ideia fundamental: ser consultado sobre qualquer projeto que afete a vida e os territórios dessas pessoas. Isso não é um favor que o governo ou as empresas fazem. Não é uma opção, é um direito. Mas o que quer dizer consulta na prática? É muito mais do que uma simples reunião para ouvir a comunidade. Quando é feita do jeito certo, ela se torna um mecanismo de defesa poderosíssimo, um verdadeiro instrumento de sobrevivência. Para que essa consulta seja válida, ela precisa seguir 3 princípios que são chave. Primeiro, ela tem que ser livre, sem nenhum tipo de coação ou manipulação. Segundo, precisa ser prévia, ou seja, tem que acontecer antes de qualquer decisão ser tomada, não quando o projeto já está rolando. E o mais importante, talvez, ela precisa ser informada, garantindo que as comunidades tenham acesso a todas as informações de forma clara para entender os reais impactos na vida delas. E aqui a gente vê o contraste fundamental dessa luta. De um lado está o mundo tangível, a terra, o rio, a vida que pulsa e que precisa ser protegida. E do outro, o mundo abstrato, das leis, das instituições, onde a batalha pelo simples direito de ser ouvido é travada, muitas vezes, a quilômetros de distância dali. Portanto, a conclusão aqui é bem clara. O direito à consulta não é só um detalhe burocrático. É a principal ferramenta que essas comunidades têm para defender seus territórios, seu modo de vida e para determinar o próprio futuro. Isso é inegociável. E isso nos leva a uma reflexão final. A lei garante uma voz, certa? Mas e se essa voz, esse direito fundamental, é sistematicamente ignorada? O que resta? O que acontece com um povo, com uma cultura e com o ecossistema inteiro quando ninguém está disposto a ouvir?